Que a paz do Mestre Jesus possa estar com cada um nessa noite. Vamos começar agradecendo a Deus, né? A esse Pai misericordioso, Criador do céu e da terra. Também não podemos esquecer do nosso Mestre Jesus, esse irmão maior, né? Como sempre, eu sempre trago uma reflexão. Mais uma vez eu vou fazer uma reflexão falando sobre a águia, né? A águia não luta com a cobra no chão, no seu território, porque ela sabe que vai ter desvantagem. Ela leva para o céu e muda o campo de batalha da cobra. A cobra não tem nenhuma resistência porque falta equilíbrio no ar. No seu terreno, ela é perigosa, é mortal, mas no ar, ela é inútil e fica vulnerável. Logo, logo, a águia solta a serpente lá de cima. Portanto, leve suas lutas para o céu, em oração a Deus, e Deus assumirá as tuas batalhas. Não lute contra o inimigo em sua zona de conforto, mas mude o território da batalha. Leve para o alto e você terá certeza da vitória. Quando a terra não tem solução, o céu já está tomando providência. E lembre-se disso, sempre de uma coisa: em nossas lutas, o vento pode até levar algumas folhas, mas jamais levará as nossas raízes. Porque é Deus que nos sustenta e nos mantém de pé. Não existe vento que seja capaz de derrubar o que Deus sustenta, o que Deus fortalece. E o que Deus sustenta é maravilhoso. E quando o vento cessa, é Deus que renova as nossas folhas e faz nascer novos e melhores frutos. Esse é o amor do nosso Pai, chamado Deus. Hoje vou começar a falar do nosso Pai, Criador do céu e da terra, Deus. Nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. Acho que todos aqui querem um dia sentar ao lado do nosso Pai, Criador do céu e da terra. Mas para isso, precisamos ser espíritos perfeitos. Um espírito sem defeito, sem egoísmo, sem rancor, sem imperfeições e etc. Esses etc que são muitas coisas que precisamos melhorar. Então sabemos que a caminhada é longa, que a caminhada é extensa. Pois evoluir nesse planeta de prova e expiação é quase impossível. Eu falei quase, não é impossível. Tá? Isso não é possível, já foi comprovado que não é possível. Ali tem alguns exemplos de alguns irmãos que fez e está fazendo uma passagem brilhante. Um exemplo muito conhecido foi Jesus. Mas comparar Jesus com nós espíritos é um erro, pois Jesus é o espírito mais perfeito que está ao lado do nosso Criador. Por esse motivo, ele encarnou nesse planeta de prova e expiação para trazer a verdade, o amor, mostrar a caridade. Desculpa, gente. Mostrar para nós, espíritos imperfeitos, o caminho para alcançar a perfeição. Mas nós, espíritos imperfeitos, como somos, não compreendemos a mensagem do nosso irmão maior, nosso mestre, nosso querido Jesus Cristo. E simplesmente nossas imperfeições, a nossa ignorância, a ignorância do homem, não entendeu a mensagem do Cristo. E simplesmente humilhamos e maltratamos. E não satisfeito, nós o crucificamos. Porque nós estávamos lá naquele dia. Mas Deus, nosso Pai, já tinha consciência disso. Já tinha escolhido o seu Espírito mais perfeito para trazer para nós, nesse planeta Terra, os mandamentos, os ensinamentos do amor e da caridade. Por isso, por esses e outros motivos, nosso Pai, nosso querido Deus, não escolheu eu, Nilson, ou você que está escutando. Você que está escutando essas palavras.
Ele pegou o seu Filho mais perfeito e enviou para a nossa redenção. Eu fico hoje me perguntando o que passou na cabeça desse Espírito tão perfeito, que depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, ele ainda sentindo a presença do nosso Pai, que nunca nos abandona, ele consegue forças para falar essas palavras: Pai, perdoa eles, pois não sabem o que fazem. Olha que exemplo de Espírito, olha o amor desse Espírito. Esse foi nosso Mestre Jesus. Esse é o exemplo que temos quando estamos chateados com nossos vizinhos, com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos amores, que muitas das vezes causa um pequeno transtorno e você acumula no seu coração um rancor, uma raiva do seu irmão. Porque ninguém nesse mundo é pai, é filho, é amigo, mãe, somos todos irmãos. Apenas recebemos essa missão de pai, de mãe, de filho, de amigo, para a nossa evolução nesse planeta. Nós temos o dever de perdoar. Nós temos o dever de receber o perdão. Foi isso que Jesus quis nos mostrar na cruz, na hora mais difícil da sua caminhada nesse planeta. Mas podemos sim ficar chateados. Isso é normal para nós, espíritos, imperfeitos como somos. Mas devemos usar a mágica do perdão, do amor, da benevolência. Pois sabemos que essa mágoa, essas raivas que sentimos do outro, pode ocasionar doenças para o nosso espírito. Pois estudos comprovaram que a doença é do espírito e não do corpo. Nosso corpo recebe essa carga negativa, porque nosso espírito ficou doente. Por isso devemos eliminar esse rancor do outro que te faz mal, usando o perdão, usando o amor. Jesus falou: amai o próximo como a ti mesmo. Meu irmão, Jesus é o exemplo para tudo que você está passando. Jesus não te dará uma cruz tão pesada que você não possa carregar. Ele carregou uma cruz feita por nós. Nós não perguntamos para ele se ele conseguiria carregar. Apenas fizemos a cruz e forçamos ele a carregar. O interessante é que a gente não viu Jesus em hora nenhuma reclamar. Ele apenas carregou aquela cruz ali. Ele sabia que era a missão dele. Ele sabia que nós éramos imperfeitos, como somos, né? Mas Jesus é misericordioso. Jesus não é vingativo. Jesus é amor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São palavras dele próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, às vezes as pessoas me perguntam: mas Nilson, eu posso um dia chegar a essa evolução de Jesus? Claro que sim. A semeadura é livre, mas a colheita é necessária. Como eu falei, a estrada é longa, é extensa, mas não devemos abandonar o barco. Precisamos chegar do outro lado da margem, mas para isso precisamos começar a colocar em prática agora. Todos os dias nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Todos os dias devemos perdoar, receber o perdão, praticar o amor, a caridade. Precisamos mudar nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossos erros. Precisamos começar a fazer a diferença do que estamos acostumados a fazer. Isso já é um grande começo. Fazer o amor aos mais necessitados, fazer a caridade, ajudar o próximo a não desistir, a não abandonar o barco. Tantas mais coisas podemos fazer. Lembre-se sempre que a sua verdadeira vida não é a sua, mas a do próximo.
Podemos até errar com nós mesmos, mas não podemos errar com o outro. Nós podemos fazer qualquer coisa, nós temos o livre-arbítrio. Desde o momento que a gente sabe que a gente não vai ofender o outro, não vai maltratar o outro. Sei que escrever e falar é muito fácil. Eu mesmo não pratico tudo isso. Todo dia eu tento melhorar, eu tento fazer a diferença, sabe? Mas devemos tentar, pois Chico Xavier nos deixou essas palavras. Nós espíritas não devemos ser melhor do que ninguém, mas devemos ser melhor do que somos. Sempre, todos os dias. Chico Xavier nos deixou essas palavras também. Não podemos fazer um novo começo, mas devemos fazer um novo fim. Então, se nós trabalharmos esse pensamento, a gente tem que tentar todo dia mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, se Chico Xavier esteve junto de nós nessa encarnação, nesse tempo atual, por que nós não podemos usar ele de exemplo? Por que nós não podemos tentar ser um pouquinho igual a ele? Chico Xavier foi um espírito que com tão pouco recurso, ele fez sua caminhada nesse planeta. Mas ele fez as escolhas certas. A gente sempre escutou Chico falando que ele era uma lesma. Mas ele era uma lesma que ele andava para frente. E muitas das vezes nós somos aquela lesma que estamos dando zigue-zague, estamos voltando para o mesmo lugar. A gente tem que começar a tentar melhorar. Nós estamos aqui para isso, para evoluir. Chico escreveu mais de 450 livros. Foi vendido por milhares de exemplares. Chico poderia ser um homem riquíssimo, mas ele teve a consciência que apenas foi usado pelos nossos irmãos espirituais. Chico deixou todo o direito autorais das vendas do seu livro para os mais carentes e para a Confederação Espírita Brasileira. Acho que não preciso falar mais nada desse espírito. Acho que só com isso eu mostrei quem foi Chico Xavier. Se a gente parar para falar de Chico, a gente passa aqui dias. São tantas coisas maravilhosas, tantos aprendizados. E você? Agora eu pergunto para vocês. Vocês veem. O que vocês estão fazendo para tentar se igualar a esse espírito desse velho? O que nós estamos fazendo? Nós temos muito o que fazer. Praticar o amor, praticar a caridade, visitar aquelas pessoas mais carentes, parar com o egoísmo. A gente tem tantos exemplos para seguir, para a gente tentar melhorar. Mas será que a gente está fazendo isso? Como você está tratando o seu próximo? Você está praticando o amor, a caridade, o perdão? Esse é o caminho mais próximo para se chegar mais próximo desse espírito tão iluminado chamado Chico Xavier. Para que vocês prestem atenção nessas palavras que eu vou dizer para vocês agora. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Será que todos aqui já parou para imaginar de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Talvez a chave seja a simplicidade. Talvez prestar mais atenção na realidade. Porque não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O que eu quero dizer com essas palavras? Que eu tirei de uma música de um cara que eu sou muito fã dele, Daniel. A luz de um cego, em meu pensar, vem da fé. Vem da fé do coração. Que ele sabe que não adianta reclamar, não adianta afirmar, porque ele sabe que não vai adiantar.
na verdade, vai atrapalhar mais ainda a sua caminhada. Mas ele não se deixa derrotar, porque ele sabe que Jesus está guiando seus passos. Imagino eu acredito que todos vocês pensam dessa mesma forma, né? A gente sabe que tudo move expiações, né? Que nós mesmos reprogramamos a nossa reencarnação de volta aqui nesse planeta. E muitas vezes essa dificuldade, essa deficiência pode ajudar muito nós a melhorar, a nós evoluir. Mas nós, os estudiosos da doutrina espírita, sabemos que tudo é escolha no nosso planejamento reencarnatório. Mas nem todos sabem disso. Nem todos ainda têm acesso à doutrina espírita, o Consolador prometido por Deus. Nós sabemos e falamos sempre aqui na nossa casa que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Que nós somos trabalhadores de última hora. Mas o que nós estamos fazendo para colocar nossas missões em andamento? São várias. Vamos continuar errando. Vamos entrar nessa casa, aprender os ensinamentos do Cristo e deixar apenas guardado? Ou vamos começar a colocar em prática? Vamos continuar com vergonha de falar para o outro que somos espíritas, que estudamos Jesus, que essa doutrina é tão linda e consoladora prometida por Jesus? Nós sabemos que é a terceira revelação. E muitas das vezes a gente tem vergonha de falar para o outro que nós somos espíritas, com medo dele debuxar da gente. Nós estudamos Jesus. Nós falamos dos ensinamentos do nosso mestre. Nós tentamos todos os dias se melhorar. Nós temos o exemplo que ele nos deixou, tantos outros nos deixou, como estaria Mário Teresa Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, nosso querido Divaldo Franco. Tantos outros irmãos estão aí demonstrando para a gente o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência. E nós? Será que a gente já pensou em tentar mudar, dar o primeiro passo? Se a gente dá o primeiro passo, a gente tem certeza que Jesus vai nos acompanhar. Mas primeiro precisamos dar o primeiro passo. Mas o que nós estamos fazendo para colocar nossa missão em andamento? Muitas das vezes nada, né? Ou muitas das vezes estamos fazendo, cada um sabe o que passa, o que faz. Vamos continuar errando? Vamos entrar nessa casa, aprender os ensinamentos do Cristo e deixar apenas guardado? Ou vamos colocar em prática? Acho que não. Acho que agora vamos começar a levantar dessa cadeira e começar a colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos começar a fazer o bem, vamos fazer a caridade, vamos distribuir amor por onde passarmos. Vamos fazer prece, oração para essa humanidade que se encontra desorientada, que se encontra perdida com as coisas mundanas. Porque uma das maiores provas que nós temos é lidar com as coisas mundanas. Como nossos irmãos protestantes falam, né? Existe a costa estreita e a larga. A larga, ela traz para a gente tantas coisas que a gente fica maravilhado com aquilo. E muitas vezes caímos naquele erro. Depois, quando a gente se arrepende, é bom, né? A gente se arrepende, pede a Deus, sabe? Mas muitos não fazem isso porque eles estão cegos. Não vamos esquecer disso. Nós somos trabalhadores do Cristo. Nós somos os trabalhadores de última hora. Moisés fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. Agora é a nossa vez de mostrar para todos que o Consolador prometido já está aqui nesse planeta Terra. Basta seguir
e aplicar seus ensinamentos. Se nós colocarmos em prática tudo que a gente aprende através desses livros, dessa doutrina, do Mestre Jesus, do legado que ele deixou, a gente ia melhorar, a gente ia evoluir muito, sabe? Eu digo sempre assim que diácono, né? Eu estava conversando com a irmã e falei com ela que a respeito da leitura, ela me explicou que, a pastora até falou que ela lê uma página ou duas à noite, e aí começa a pegar o hábito para começar a ler, pessoa que não gosta de ler. Tudo vira hábito se nós começarmos a praticar. A gente joga lixo na rua. Se a gente parar de jogar lixo, hoje eu paro de jogar lixo, amanhã eu paro de fazer isso. Se você diminuir uma coisinha que a gente faz por dia, num ano, a gente tem 365 coisas que a gente tirou das nossas imperfeições, dos nossos erros. Como eu falei anteriormente, quantos espíritos passou, quem fez uma passagem brilhante nesse planeta? Está ali, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, Sócrates, e tantos outros que fizeram e estão fazendo. Também temos de fazer nossa parte. A espiritualidade sempre está mandando mensagem para nós, saindo do comodismo, saindo da zona de conforto, trabalhando em prol do Cristo, usar nosso conhecimento para o bem, para a caridade. Quem faz parte dessa mesa, tantas outras de outras casas, quantos irmãos vêm ali falar isso para a gente sair do comodismo, começar a pensar mais no outro, fazer o bem, fazer o amor, tantas outras coisas que podemos fazer, mas muitas das vezes a gente não faz, porque a gente fica travado naquilo ali. Quando nós vamos fazer o bem, tudo fica mais belo na nossa vida. Isso vira um vício bom, um vício de gratidão. Estamos caminhando no sentido certo do caminho, na direção que Jesus mostrou para chegar à nossa melhora, na nossa perfeição do dia. Quando a gente começa a fazer o bem, fazer o amor, isso vira um vício tão bom que a gente quer fazer todo dia, que a gente vê a alegria daquela pessoa que nós podemos ajudar ele de alguma forma. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a caridade é doar o que você tem. Não, você pode fazer tanta coisa. Você pode ir, igual nós fomos agora nesse asilo de velhinhos, só ir conversar com eles ali foi melhor do que tudo que nós levamos ali. Porque eles queriam conversar, queriam bater papo. Isso é muito legal. A gente pode fazer isso. Nem tirar um domingo, que às vezes não tem nada para fazer, vamos até um hospital, um orfanato, uma creche, sabe? Conversar às vezes com o vizinho de frente, que às vezes está com problema, às vezes a gente passa despercebido. Mas cadê? Que a gente não faz isso, não foca nesse fazer o bem. Às vezes a gente faz tão pouco e acha que já fez muito. Pensando em nosso irmão protestante, eu bato palma para eles. Nesse aspecto de divulgar sua doutrina com unhas e dentes. E nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que divulgar a nossa doutrina. Eu vim conhecer essa doutrina há pouco tempo atrás. Há pouco tempo que eu vim conhecer e me apaixonei por essa doutrina. Eu me pergunto, por que eu já não estou há mais tempo aqui? Sabemos que tudo é no seu tempo. Mas será que não foi por falta de divulgação que não chegou ao meu conhecimento? Porque eu acho que se alguém tivesse me falado dessa doutrina antes, eu acho que eu estaria aqui há mais tempo. Porque todos que chegam aqui nessa casa, e tantas outras casas, não sai mais o mesmo aqui. Sempre sai melhor e sempre quer voltar de alguma forma.
Porque nós estudamos Jesus, falamos de Jesus. As pessoas às vezes falam, mas você segue Kardec, estuda Kardec. Não, eu estudo Jesus. Kardec ele foi o propulsor, ele foi apenas enviado para escrever o que o nosso irmão falou com ele. Mas nós seguimos Jesus, nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, mas Kardec foi o nosso codificador. Não estou falando que devemos fazer como os protestantes, tá, gente? Mas quando tiver uma oportunidade, divulgue, fale da caridade, do perdão, do amor, da vida após a vida. Nós sabemos que a doutrina espírita não coíbe em nada, que somos livres, que temos o livre-arbítrio. Mas a doutrina espírita nos cobre escudo, para que nós fiquemos boiando quando formos falar da doutrina. Então, a gente sabe todo que essa doutrina consoladora, ela existe, a gente estuda sim, para a gente saber a verdade, o caminho que temos de seguir. Sabemos que a evolução é de cada um, é diferente um do outro. Por isso temos diferentes médios na casa, mas todos nós somos médios. Então devemos estudar. Todos nós somos médios. Nós temos que estudar para aprender a entender um pouco sobre a nossa mediunidade, para florescer a nossa mediunidade. É através de estudo que a gente vai começar todos os dias melhorando. Como eu falei, para florescer nossa mediunidade, desabrochar nossa mediunidade, saber usar nossa mediunidade ao mal do bem, do amor. Então precisamos estudar mais, pesquisar mais, escutar mais para tirar nossas dúvidas. Muitas das vezes falamos assim, eu não faço mal a ninguém. Nós escutamos muita pessoa falar isso, né? Mas está fazendo bem? Porque se não tiver, não está adiantando nada. Eu não faço mal, mas também não faz o bem, não adianta. Sem a caridade, não tem salvação. Mas errar é humano. O pior erro é continuar persistindo nos erros. Voltando à música aqui do cantor Daniel, falando de onde vem a luz no cego, lembrei do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. O cego de Jericó. Fala assim: dirige-se a Jericó, saindo de Jericó, ele, os seus discípulos, em uma considerável turma. Batimeu, o filho de Timer, cego e vidente, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos arrependia para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te. Ele te chama. Ele, lançando fora seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Rabuni, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente voltou a ver e a seguir Jesus pelo caminho. Esse texto está em Marcos. Onde que eu quero chegar com essa passagem? Elevar ao amor de Deus a fé que esse cego tinha. Então esse cego ele tinha a fé
que era exatamente a fé que Jesus falou que nós precisávamos. O tamanho de um grão de mostarda. Se nós cultivarmos essa fé, nossa, a gente podemos fazer tanta coisa maravilhosa. Mas muitos de nós não temos essa fé. Eu mesmo não tenho essa fé toda. Parece ser muito, mas não é, só o tamanho de um grão de mostarda. Então, você vê aqui, a gente sabe que Jesus, em todas as curas que ele fez, como é falar, Jesus ele nunca falou que curou ninguém. Ele sempre falou, a sua fé te curou. Vá e não erre mais. Tem uma passagem que eu li há muito tempo, e exatamente aquele irmão que não pôde chegar até a casa onde Jesus estava falando, não me recordo muito bem, que ele foi descido pelo telhado. Os amigos desceram ele pelo telhado porque ele pela porta não conseguia chegar até Jesus. E quando ele chegou ali, Jesus perguntou, o que queres que eu faça? E ele falou que queria andar. E ele voltou a andar. No final daquilo tudo, isso foi uma coisa que eu li, eu guardei, se vocês podem pesquisar para ver se realmente é verídico o que eu estou falando, tá? Ele sentou, acho que foi na casa de Pedro, que dava para o fundo com a margem de alguns rios, eu não lembro muito bem, e Pedro viu que Jesus estava chorando, as lágrimas estavam descendo. E Pedro tinha visto que ele, como Jesus era bonito, era uma luz, era maravilhoso, e falou com ele assim, mestre, está chorando? E ele falou assim, sim. Mas por quê? Sabe aquele irmão que voltou a andar? Sim. Ele se encontra agora lá na taberna, bebendo e se constituindo. E quando Jesus ele falava isso, vá e não erre mais. Quantos de nós não queremos a cura? A cura nós queremos, mas a gente não quer andar no caminho certo. Por isso que é tão importante a fé, da gente ter a fé, da gente cultivar essa fé e não errar, continuar andando no caminho do bem e do amor. Nós temos, muitas vezes a gente sai para fazer aqui uma visita a um orfanato ou uma outra casa, e às vezes a gente pensa que a gente está ajudando nossos irmãos. Na maioria das vezes quem está sendo ajudado somos nós, gente. Que a gente tem esse privilégio de ir lá falar com eles, conversar com eles. Nós fomos numa casa lá em Relento, onde tem irmãos que vivem há 40, 50 anos na cadeira de roda, naquela casa. E nós chegamos lá com os alimentos daqui da casa do Tiago, para entregar para eles. E pudemos entrar para visitar alguns irmãos. E eu fui recebido por um irmão cadeirante que está há 45 anos naquela casa. E ele falou para mim assim, você sabe o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, sim, vim trazer alimentos para vocês. Ele olhou para mim e falou assim, não, você veio aprender a não reclamar mais da vida. Gente, eu saí de lá até na minha casa, que deve dar uns 30 quilômetros, ou mais, chorando em lágrimas. Porque foi uma lição de vida que esse irmão me deu, sabe? Eu, com o meu egoísmo, com o meu materialismo, não, eu vim trazer para vocês alimento. Que nem era meu, era de todos nós que juntamos para levar para ele. E ele falou assim, você veio aprender a não reclamar mais da vida. Quantos irmãos não passam por isso? E
vivem aí nos asilos, sozinhos, nos orfanatos. Se nós parássemos um dia para visitar um asilo, um orfanato, ou até mesmo um local de animais abandonados, nós não reclamaríamos mais. Nós todo dia ia agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelo que nós estamos passando, porque sabemos que nós reclamamos demais, mas nós nunca está bom. Hoje está muito calor, semana passada foi chuva direto, a gente reclama o tempo todo. E nós estamos estudando como é isso. A gente não viu Jesus em hora nenhuma se lamentar, reclamar. A gente sabe, sabemos porque ele ficou 3 dias para ressuscitar. A gente sabe que ele estava procurando Judas. Olha o amor desse Espírito. Olha o amor que esse irmão maior tinha por todos nós. E não reclamou hora nenhuma que a cruz estava pesada, ou que foi escoteada, ou que foi coroado com uma coroa de espinho. Nós às vezes passamos por uma coisinha de nada e estamos reclamando. A gente tem que começar a aprender a agradecer pelas dores, pelas situações que estamos passando. E muitas das vezes a gente não agradece nem pelas coisas boas, pelas felicidades, pelo que nós estamos vivendo. A gente não tem paciência de agradecer, não temos. A gente sabe pedir. A gente fala assim: Pai, me dá isso. Quando o Pai não dá, a gente reclama e fala. Quando Ele dá, a gente não volta a agradecer. Mas porque nós somos espíritos imperfeitos. Ninguém aqui está nesse planeta por acaso. Todos nós somos criminosos. Nós temos débitos. Por isso que nós estamos aqui. Se a pessoa às vezes fala assim: então a gente não pode sair desse planeta. Você pode pegar um foguete, o melhor de todos, e ir para um outro planeta. Uma hora você tem que voltar. Você não vai ficar lá. A gente só sai daqui depois que a gente pagar o último centavo. É por isso que voltamos tantas vezes que for necessário, através da reencarnação. Que essa maravilha, que a gente sabe que a gente vai, que a gente volta para pagar os nossos centavos, pagar nossos débitos, os nossos erros que nós cometemos durante essa existência e tantas outras. E o nosso Pai, Ele é tão misericordioso que Ele nos deu um véu do esquecimento para nós não lembrar, para nós não se aborrecer. Porque eu fico imaginando, hoje eu estava falando sobre isso com meu irmão. Imagina você ter sido um rei na outra vida, com muita fartura, muitos bens materiais, e nessa vida você vem como um simples operário, com uma condição menor. Você iria estar o tempo todo reclamando com Deus. Mas na outra vida eu era o rei, era o rico, agora você me botou nessa situação. Então Deus, Ele te dá exatamente o que você precisa. Se você está tendo uma dor, você tem que ver por onde você está guiando esse carro, que é esse corpo que nós temos. Então você está dirigindo ele na contramão. Você não está fazendo um exercício, não está fazendo uma dieta, não está tomando um medicamento na hora certa. Aí você acha que isso aqui, que a gente vai ficar para a vida inteira. Sabe? Então a gente tem que começar a se preocupar com isso. Se preocupar em cuidar do nosso espírito, em primeiro lugar, através de estudos, religar, uma religião que te religue a Deus. Porque a gente sabe que não é a religião que salva ninguém. O que nos salva é o que está aqui dentro do nosso coração, é as nossas atitudes, é
fazendo bem, a caridade, que a gente vai evoluir, que a gente vai melhorar. Mas a gente deixamos isso a outra hora. Vamos viver só um momento, fazer igual aquela música, deixa a vida me levar. E não é assim. Nós estamos aqui. Quem é médico está aqui quarta, quinta, sexta e sábado. Quinta e sábado, mas quem não é médio ainda, quem não trabalha na mesa de junho, é aberto ao público. De 7, começa às 7 horas, às 19 horas. E todos que estamos aqui, estamos para escutar, para aprender, para se melhorar. Ninguém está aqui sem a intenção de evoluir, de melhorar. Mas muitas vezes a gente sai daqui naquele portão ali fora e esquece tudo que aprendemos, tudo que os irmãos falaram aqui, tudo que os livros mostrou para nós. A gente esquece. A gente chega ali fora, tem uma pessoa caída, a gente passa do outro lado para não levantar aquela pessoa. Porque a gente esquece. Porque nós somos imperfeitos. Mas não custa nada a gente tentar começar a mudar essa situação, começar a melhorar, começar a praticar o amor, a caridade. É você que está evoluindo, sabe? Muitas das vezes, antigamente eu chegava para as pessoas e falava assim, vamos lá conhecer minha casa lá, a casa que eu frequento lá, minha casa não, a nossa casa, né? Que eu frequento, uma maravilha. Não vou, eu ficava chateado que a pessoa não vinha. Hoje eu mudei. Vamos lá. Não vou não. Tá bom. Porque uma hora vai vir, através da dor, através da angústia, do sofrimento. Nós só procuramos um tempo religioso quando nós passamos por dor. Claro que nem todo, tem pessoas que não vêm através da dor, vêm através de gostar, de querer escutar. Mas na maioria das vezes é através da dor. Eu sei que quando eu cheguei nessa casa aqui, eu não sabia mais o que fazer na minha vida. Encontrei uma família de irmãos que me acolheram, que falaram de Jesus, que através das peças, através do tratamento, a gente tem fé, a gente melhora. Se a gente não tiver fé, nada acontece. Você pode estar tomando o melhor remédio. Se você não tiver fé que aquele remédio vai te curar, ele não vai. Eu fico pensando assim todos os dias, como Deus, o nosso Pai, Ele é maravilhoso. Como Ele nos ama. Agora, se Ele é tão maravilhoso, que Ele nos ama, imagina se nós amássemos Ele de verdade. Quantas maravilhas não aconteceram na nossa vida. Mas a gente tem a dúvida ainda. A gente tem a dúvida se até do nosso Pai, do nosso irmão que veio nos trazer o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque se você seguir os passos dele, é o caminho. Mas se melhorar. A vida, porque ele está demonstrando para a gente que a vida não cessa quando morremos. Que morre essa carne, mas o espírito ele morre. Mas precisamos melhorar para um dia poder ir embora desse planeta para um planeta melhor, pagar até o último centavo. Aí sim, nós temos exemplos de tantos irmãos que fez uma passagem tão maravilhosa. Se a gente pegar um dia e ler sobre Madre Teresa de Calcutá, nós ficamos assim de boca aberta. Irmã Dulce, nós ficamos, nossa. Chico Xavier, a gente, sabe, Divaldo e tantos outros irmãos aí. Por que nós não podemos fazer isso? Não podemos começar a praticar esse amor hoje, começar hoje, não é amanhã não. Nós sabemos que esse planeta está mudando, que esse planeta vai ser um planeta de regeneração. Se nós não começarmos agora a melhorar,
nós não vamos chegar no planeta de regeneração. E a gente tem tudo na nossa mão para melhorar. Então, umas coisas simples, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de dar um carinho, dar um abraço, de dar um beijo, sabe? Hoje a gente vê na internet, às vezes a pessoa manda uma mensagem para outra, a gente não tem mais de pegar e ligar, oi, como é que você está, escutar a voz daquela pessoa diretamente com ela, a gente escuta a mensagem, e isso, o amor, ele vai esfriando, e começar a visitar mais o outro, não deixar para depois. Isso que eu estou falando aqui, praticamente eu estou falando para mim mesmo, porque eu não pratico praticamente isso, mas eu quero tentar todos os dias melhorar, eu quero tentar todos os dias fazer o meu melhor, e isso vale para todos. Isso eu queria deixar hoje para vocês aqui, meus amigos, que a gente possa sair daqui melhor, com o coração cheio dessas palavras, começar a praticar o amor, praticar a caridade, praticar o bem, o perdão, tirar esse rancor, esse ódio. Muitas vezes a gente carrega dentro do coração daquela pessoa que te fez mal, mas não. Tenta perdoar, tenta mudar esse cenário, porque a gente sabe que a gente precisa evoluir. O tempo está passando. Nós já estamos aqui, há muitos e muitas encarnações. E estamos mesmo não saindo daqui porque a gente não evolui o suficiente. E é isso que eu quero deixar para vocês, bom? Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa olhar por cada um hoje, pela nossa família. Que esse 2023 seja um ano melhor para todos. Que a gente possa divulgar mais essa doutrina do amor. Bom? Obrigado a todos. Graças a Deus.